Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Último vídeo da nossa série sobre aminoácidos. Não é que não tenham mais aminoácidos para falarmos, né? Mas eu separei os que eu teria mais conteúdo para trazer para vocês. Depois, mais lá na frente, a gente pode juntar e fazer um vídeo sobre todos os outros que restam, falar sobre carnosina, falar sobre metionina, mas já falamos sobre glutamina, o aminoácido mais abundante do corpo, falamos sobre creatina, o aminoácido com maior efeito ergogênico para atividade física e também ajuda muito em algumas patologias. Falamos sobre carnitina e, por final, vamos falar sobre os aminoácidos de cadeia ramificada. A gente fala assim, ó, BCAA, né? A sigla é BCAA. Esse aminoácido é muito comum, muito polêmico dentro do meio do esporte. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros aminoácidos que foram vendidos maciçamente com o apelo da hipertrofia, né? Tomar BCA para aumentar massa muscular. Fazendo uma revisão, antes de gravar esse vídeo, alguns artigos atuais, o que a gente percebe? A gente percebe que o BCA, ele cada vez está sendo mais retirado do mercado. Não é que ele não tem para vender, mas antigamente você entrava numa loja de suplemento, tinha uma parede de diversos tipos diferentes de BCA, diferentes nas concentrações, né? Porque não existe diferença entre os aminoácidos do BCA, que são 3. A gente fala aqui em leucina, isoleucina e valina. Então, quando a gente fala em BCA, eu estou falando desses 3 aminoácidos de cadeia ramificada, que vão ser sempre esses 3. O que pode mudar é um pouco da concentração, da relação deles. Lembrando também, se você assistiu o vídeo onde eu falo só sobre aminoácidos e conceito de aminoácidos, eu falo que os aminoácidos são divididos em 2 grupos. Eu tenho o grupo dos aminoácidos que são chamados de não essenciais, que são os aminoácidos que o corpo já sintetiza, e eu tenho o grupo dos aminoácidos essenciais, que eu preciso consumir. E o BCA faz parte do grupo dos aminoácidos essenciais, ou seja, eu preciso ingerir o BCA porque o meu corpo não tem o poder de sintetizar esses 3 aminoácidos aqui. Bom, quando eu falei que ele estava caindo em desuso, por quê? Porque o BCA ele foi muito famoso, muito utilizado em um momento onde as proteínas estavam sendo introduzidas no mercado. A proteína whey, as proteínas vegetais nem se cogitava a proteína vegetal, só se falava da proteína whey. E a proteína whey, quando ela entrou no mercado, até pelo alto custo, a que mais era comercializada era a proteína whey concentrada, que tem uma proporção de BCA, uma quantidade baixa de BCA. Conforme foi tendo um melhoramento da oferta, né, da extração da whey protein, e eu já tenho um vídeo falando sobre whey protein, está aqui o linkzinho, onde eu explico que o processo de cross-flow é o melhor processo para extrair a whey protein do soro do leite. Quanto mais tecnologia foi aplicada, mais eu encontrei BCA nas concentrações satisfatórias na proteína whey. Ou seja, quando você toma proteína whey e também proteína vegetal, que seria as proteínas da ervilha, a proteína do arroz, já tem também um vídeo falando sobre isso, está aqui o link. Quando você consome proteína whey ou proteína vegetal, você encontra BCA dentro dessa proteína. Na proteína whey, você encontra uma porção maior dela composta por BCA, tá? Porque a relação que você vai ter na proteína vegetal, você vai ter, para cada 22 gramas de proteína, você tem 1.750 miligramas de leucina. E aí, Samuel, qual é a concentração ideal de leucina para o consumo?
Por que eu estou falando da leucina e não falei dos outros aqui? Porque quando a gente começa a dar uma pesquisada sobre BCA, principalmente se você pesquisar as opções do mercado, os potezinhos lá que você pode comprar como suplemento, você vai ver que praticamente todo BCA ele vai carregar no rótulo um número que vai ser assim, ó. A maioria vai estar assim, ó, 2:1:1. Você vai encontrar também 4:1:1, 8:1:1. E o que quer dizer esse número maior aqui? Sempre está relacionado à leucina. Sempre esse primeiro é a leucina, tá? Então, por exemplo, se você comprou um BCA de 5 gramas e ele está escrito lá assim, 2:1:1, você vai saber que ele é composto 2 partes de leucina para 1 de isoleucina para 1 de valina, tá? Se você comprar um de 4:1:1, dos 5 gramas, 4 partes vão ser leucina para uma de valina para uma de isoleucina. Tá, então por que é tão importante a leucina nessa relação aqui? E por que então eu não tomo só leucina, né? Já que se fazem suplementos com altas concentrações de leucina. Eu não tomo só leucina porque o nome já diz, é um aminoácido de cadeia ramificada, onde todas essas partes se complementam e se necessitam. Você tem que ter sempre os 3 aminoácidos para formar a estrutura que eu quero. Mas a leucina em particular, ela é mais estudada, mais difundida e mais suplementada, porque ela participa, ela é a única que participa na expressão de uma via que a gente chama de via da mTOR. A via da mTOR é uma via de sinalização de síntese proteica, ou seja, de síntese de músculo. Então a gente sabe, todos os estudos já mostraram, isso é fato, que a via da mTOR é uma via de síntese de tecido muscular. Então, como o BCA é um aminoácido muito associado com a questão academia e hipertrofia, existe esse apelo em cima de um aumento do aminoácido leucina para estimular a via de sinalização da mTOR. Então, quando veio essa moda, vamos chamar de moda, de tomar BCA, muitas pessoas tomavam e tomam até hoje com a ideia de que isso é anabólico, né? O que a palavra anabólico significa? Crescimento. Anabolismo é aumentar o músculo, né? A gente pode usar diversos artifícios para aumentar a massa muscular. Aminoácidos é um desses artifícios que eu posso utilizar. Já falei que a creatina ajuda muito nisso e o BCA ele tinha muito essa proposta. Porém, toda a revisão de artigos científicos da atualidade, os últimos artigos que realmente têm impacto científico, e eu vou colocar esses artigos para vocês no final do vídeo aqui, vou colocar o link dos artigos abaixo aqui, você pode pegar e clicar no link, quem tiver interesse em estudar um pouquinho sobre isso. Esses artigos, eles são unânimes em mostrar que por mais que seja provado, sim, é provado que a leucina estimula a mTOR e que a mTOR é a via de síntese de músculo, é a via de anabolismo muscular, esses estudos mostram que a única coisa que conseguiu ser provada é que o uso do BCA na atividade física, ele consegue evitar a quebra do músculo, ele consegue evitar que eu perca músculo, mas não teve estudo que mostrou que eu consigo ganhar músculo. E por que o BCA ele evita a perda de músculo? É importante a gente entender isso e é bem legal e simples. Primeiro, entender o seguinte, já falei no último vídeo sobre a creatina, eu expliquei isso, tá? O nosso corpo, ele tem o poder de estocar energia, né? Porque quando eu consumo algum alimento, eu vou usar esse alimento para gerar meu processo de energia para aquele momento. Porém, se eu não usei toda a energia do alimento que eu consumi, o corpo vai guardar isso. Falando de glicose, que é o que eu vou usar para formar ATP, a glicose ela vai sendo juntada, ela vai sendo agrupada, né? A glicose é uma molécula com 6 carbonos e aí ela vai juntando,
juntando, juntando, e ela vai formando uma estrutura. Olha que grande cadeia de glicose, um monte de glicose. Essa glicose, ela tem um nome, glicogênio. O glicogênio é o jeito que o corpo encontra para guardar glicose. Não tenho como guardar glicose no corpo, não tenho. Mas se eu juntar várias glicoses e formar uma molécula de glicogênio, eu consigo guardar o glicogênio no fígado e guardar ele no músculo. Então, vamos entender assim, ó, eu vou para a academia, vou fazer uma atividade física. Então, ok, 2 horas antes de ir para a academia eu fiz a minha refeição, eu me alimentei, né? Eu tenho nutrientes, mesmo que eu não tenha me alimentado antes do treino, eu tenho glicose circulando no meu sangue, ok? Eu vou ter glicose no sangue. Aí eu fui para a academia e comecei a fazer atividade física e comecei a usar essa glicose como substrato para a produção de ATP, de energia. Legal, isso vai durar alguns minutos, que vai depender do quanto de glicose eu tinha, do tipo de atividade física que eu estou fazendo, mas enfim, a minha glicose vai acabar, vamos inventar assim números, sei lá, 20 minutos depois do meu treino, a minha glicose terminou. Quando terminou a glicose, o corpo vem aqui nessa estrutura chamada glicogênio e começa a quebrar essas ligações. E aí agora eu jogo glicose de novo na corrente sanguínea e eu consigo então usar a glicose, na corrente sanguínea não, né? Essa glicose é para a mitocôndria e ela vai produzir energia. Então eu continuo com a energia que agora já não é mais da glicose que estava no meu sangue, agora é do glicogênio que eu estou utilizando. Beleza, aí o glicogênio terminou e eu ainda estou na atividade física. Quais são as fontes que eu ainda tenho para a produção de energia? Eu posso usar agora gordura, que a gente chama de beta-oxidação, né? Começa a usar gordura como substrato para formar energia, ou eu posso usar o próprio músculo. E isso não é legal, porque aí eu começo a passar por um processo que tem um nome, chama catabolismo, né? Eu falei de anabolismo, anabolismo é formar músculo. Catabolismo é perder músculo, é começar a usar o próprio músculo como substrato para síntese de energia. E aí eu começo a dar um tiro no meu próprio pé, porque eu fui para a academia para aumentar minha massa muscular e eu estou usando minha massa muscular para gerar energia para eu treinar, entendeu? Por que que o corpo faz isso? Porque a mioglobina, que é um dos produtos finais da quebra do músculo, imagina aqui, tá? Aqui eu tenho um bíceps, ó. Aqui está o meu bíceps, tá? E aí dentro do meu fecho de músculo, de fibra muscular, eu começo a quebrar esse músculo porque a mioglobina que está aqui dentro, ela vai gerar leucina. Por quê? 35% do BCA do corpo, não, perdão, desculpa, 35% da composição do tecido muscular estriado é feito por BCA. Então eu tenho BCA no músculo. Então quando a mioglobina quebra, ela vai liberar leucina, porque a leucina vai vir estimular a via da mTOR. Então o corpo tenta fazer isso para fazer a hipertrofia, entenderam? E para evitar então que eu chegue nessa fase de usar minha glicose, de usar meu glicogênio e começar a usar meu músculo para ter leucina, o que eu faço? Eu posso tomar o BCA antes do meu treino, durante o meu treino, porque aí eu estou tendo a leucina e o corpo não precisa buscar isso no meu músculo. Qual é a quantidade que eu preciso de leucina para estimular a via da mTOR? Eu preciso de mais ou menos 4 gramas de leucina para estímulo da via da mTOR. Entenderam? Então, quando eu estou usando BCA com a proposta de atividade física, olha o que eu falei, não temos evidência científica que eu consigo aumentar o meu músculo com o BCA, mas eu tenho evidência científica e diversas que eu consigo usar o BCA para evitar que eu quebre meu músculo para formar energia durante a atividade física. E para isso eu preciso então de 4 gramas em média de leucina. Como eu disse para vocês, em 22 gramas de uma proteína vegana, você tem 1.750 miligramas de leucina. Então aí
nesse caso, você poderia completar tomando apenas o restante aqui para formar os 4 gramas. Aí você pode comprar o BCA e tomar o BCA associado à proteína vegana. E a proteína whey, Samuel? A proteína whey, ela já tem os 4 gramas de leucina na concentração de BCA que se encontra dentro dela. Por isso que atualmente o BCA vem caindo em desuso, porque o simples fato de você usar uma proteína whey, você já tem ali a concentração de BCA e principalmente a concentração de 4 gramas de leucina que você precisa para isso, para estimular a via da mTOR. Está um pouco complicado, mas eu tenho que falar mais uma coisinha que é extremamente importante em relação ao BCA, né? Porque hoje eu já não faço mais no meu consultório medicina do esporte, já não trabalho mais com isso. Eu tenho cada vez voltado mais os meus atendimentos para tratamento de doenças. E aí eu vou mostrar para vocês onde que eu uso o BCA, onde que eu não perco a possibilidade de usar BCA. Vamos ter que desenhar aqui um neurônio. Imagina aqui como um neurônio, tá? Ó, lembram do colégio? Esse aqui é o neurônio. O neurônio ele é composto pelo corpo do neurônio, pelos dendritos e pelo axônio. E aqui no axônio existe uma camada que envolve o axônio, é uma camada que tem 2 funções. Uma delas é proteção, protege o axônio, porque o axônio é o nervo, né? Então eu preciso proteger o axônio, porque imagina, aqui do lado eu tenho outro neurônio no mesmo fecho, né? Então eu não posso permitir que um axônio bata no outro. Então eu tenho a bainha de mielina, que vai estar em todos os axônios, para proteção. Tá? Então aqui é uma das coisas que é uma das funções da bainha de mielina. E a outra função é que a condução do estímulo, porque neurônio serve para quê? Para conduzir um estímulo. A condução do estímulo do neurônio pode se fazer pela bainha de mielina mesmo, ou uma coisa que chama condução saltatória. A condução saltatória é quando o estímulo ele vai saltando por fora e ele vai indo em direção até o corpo através desses buraquinhos que ficam entre a bainha de mielina. Tem um nome, isso chama nódulos de Ranvier. E os nódulos de Ranvier servem para condução saltatória. A grande sacada aqui é entender que a velocidade da condução saltatória é muito mais veloz do que a velocidade feita pelo transporte desse estímulo pelo próprio axônio. Tá? Então, é muito mais legal essa condução por fora do que por dentro. E a bainha de mielina, ela é composta por várias partes, né? Eu tenho a parte hormonal da bainha de mielina, que é composta pelo dehidroepiandrosterona, que é o famoso DHEA. Eu tenho a parte também proteica, e a parte proteica da bainha de mielina, ela é composta pelo BCAA, pelos aminoácidos de cadeia ramificada. Então é importantíssimo que eu tenha níveis satisfatórios para oferecer para a bainha de mielina desse composto de aminoácidos, porque existe um grupo de doenças chamadas doenças desmielinizantes. Olha o nome, desmielinizantes. Perde a bainha de mielina. Qual é a doença clássica que a gente sabe que destrói com a bainha de mielina? O diabetes. O diabetes, ele vai destruindo a bainha de mielina. Imagina que isso aqui é um nervo, né? É um nervo que ele vai ser ou sensitivo, né, para sensação, dor, ou ele vai ser motor, né, para movimentação. Quando eu vou destruindo o nervo, perdendo a bainha de mielina, depende se é sensitivo ou motor, eu vou ter problemas. Por exemplo, nunca ouviram falar daquele paciente diabético que um dia de manhã colocou um sapato, foi dar uma caminhada e ele não percebeu, não sentiu que tinha uma pedrinha dentro do sapato. Ele caminhou e caminhou com ela, ele não sentiu, ele não sentiu aquilo, chegou em casa, tirou o sapato, tirou a meia, tinha um monte de sangue no pé dele.
Por quê? Porque aquela pedra machucou o pé, ele não sentiu, porque ele perdeu a sensação e a partir daí ele também teve uma dificuldade tremenda para cicatrizar aquele ferimento. Por quê? Porque o diabetes faz isso, né? O diabetes não permite que o oxigênio flua perfeitamente nas extremidades, porque o sangue está muito grosso, muito viscoso, não leva oxigênio. Então é um paciente que teve uma doença desmielinizante, ele perdeu a bainha de mielina. A esclerose, tem várias doenças neurológicas que tem basicamente a bainha de mielina destruída como característica da perda de sensibilidade ou de motricidade. Então, eu uso muito hoje o BCAA não mais como estímulo para treinamento, e sim para tratar doenças que têm essa característica de desmielinização, tá bem? Então, o que eu tinha para falar sobre BCAA e sobre aminoácidos era isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um likezinho, compartilha o vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vou colocar os links de alguns artigos sobre BCAA e também abaixo do vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo de pessoas VIP que recebem conteúdo exclusivo do meu canal semanalmente e gratuitamente. Pessoal, muitíssimo obrigado.